Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos estar falando sobre Números capítulo 31. Mas eu queria pedir para vocês seguirem a página do Face, se inscreverem no canal do YouTube, compartilharem os vídeos, ativarem o sininho também para que cada vez que eu poste um vídeo novo vocês sejam notificados e a gente possa junto continuar nesse estudo da palavra. Compartilhem os vídeos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Gente, então depois que todas as ofertas diárias, semanais, mensais, as ofertas referentes às 7 festas do Senhor foram detalhadamente informadas e depois de todos os adicionais da lei dos votos foram feitos, a gente chega ao capítulo que vai falar sobre a vingança de Israel contra os midianitas. A instrução para dar fim neles partiu do próprio Senhor que disse a Moisés que vingasse os filhos de Israel. Antes deles partirem para adentrar a terra prometida, eles tinham um inimigo que precisava ser derrotado, que era os midianitas. Eles que se juntaram com Balaque, o rei de Moabe, para tentar destruir, amaldiçoar o povo de Deus, e até fizeram com que eles caíssem em pecado com a ajuda de Balaão, como nos foi descrito lá em Números 25. Para que então o Senhor olhasse para o seu povo, desaprovasse sua conduta e os amaldiçoasse. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. Eles eram próximos dos filhos de Ismael, os ismaelitas, que em contraste com Isaac, que representa o nascido do Espírito, eles representam a carne. Então, os midianitas se juntaram com os moabitas, como a gente comentou anteriormente. Moabe era filho do incesto de Ló com uma de suas filhas. Portanto, Moabe representa o fruto da concupiscência da carne, esse desejo intenso por fazer coisas e prazeres mundanos. Essas pessoas que embarcam no imediatismo, buscam a satisfação pessoal e momentânea, o comer, beber, a futilidade, as carnalidades desse mundo, abrem mão de coisas boas, da promessa de Deus pelo prazer momentâneo. Tem um tipo aqui, uma imagem de que para adentrar a terra prometida, os israelitas tiveram que lutar contra a carne, contra a concupiscência da carne, contra suas próprias vontades e desejos, e é exatamente essa batalha que a gente trava hoje dentro de nós. A gente sempre deve lembrar que depois que nós aceitamos Jesus, nosso espírito nasceu de novo, regenerou, ele está pronto, mas a carne, que é a junção da nossa alma com o nosso corpo, ela não nasceu de novo, ela precisa passar por esse processo de transformação, de metanoia, onde aos poucos ela vai diminuindo, vai morrendo, para manifestar a vida que já habita no nosso espírito. Ou seja, na nossa carne ainda opera a lei do pecado, e se a gente não agir contra ela, se não diminuirmos ela ao máximo, se não matarmos ela, ela começa a dominar. E apesar de ter vida em nós, no nosso espírito, onde é a habitação do Espírito Santo, a gente vai agir como se estivéssemos mortos espiritualmente. Por isso que a gente deve andar segundo o Espírito e não segundo a carne, satisfazendo todos os nossos desejos e anseios. A gente deve agir em conformidade com o nosso espírito, com quem nós somos agora e não com quem nós éramos. A gente precisa deixar a vida de Deus transbordar em nós. Porque a carne, a concupiscência da carne são esses desejos incontroláveis que a gente sempre quer justificar, que nos prendem, que não nos deixam fluir no espírito, que nos impedem de cumprir a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel, dos midianitas. Em seguida serás recolhido ao teu povo. Então aqui a gente vê a ordem de Deus para Moisés, para ele executar a vingança total pelos filhos de Israel contra os midianitas. Ao fazer com que os filhos de Israel caíssem na armadilha de fornicação e idolatria, os midianitas eles atacaram Israel ao máximo, resultando na perda de mais de 20.000 pessoas da comunidade de Deus. Então Deus ele não se esqueceria disso, ele esperou o momento exato para ordenar ao seu povo que se levantasse e aniquilasse os midianitas. Gente, quem ordena que a gente mate a nossa carne, os nossos desejos incontroláveis é o próprio Senhor. E ele não nos pede para diminuir, para tentar controlar, ele nos pede para aniquilar de uma vez, para exterminar. Isso é o processo da nossa salvação orgânica, da salvação da nossa alma, da nossa santificação, também chamada metanoia. Essa mudança de mentalidade, onde o que a gente fazia antes, agora não faz mais sentido. Em Romanos 8, do versículo 5 a 8, diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Lá em Gálatas 5, do versículo 16 ao 24, diz assim:
Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestadas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticais não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esses versículos nos falam sobre a carne e o Espírito. A gente sabe que depois de aceitar Jesus, nosso Espírito vorou a morada do Espírito Santo. Por isso há uma guerra dentro de nós, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela precisa ser transformada e a única coisa que ela não quer é isso, porque ela sabe que ela vai precisar morrer e ela vai sempre lutar ao máximo para ter o controle ainda da situação e não deixar que isso aconteça, porque ela está satisfeita do jeito que está. A gente deve nos posicionar em Cristo, a gente deve posicionar no Espírito para que cada vez mais ele flua e a gente diminua. Portanto, disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós contra a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor aos midianitas. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés mandou-os à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levou os utensílios sagrados e as trombetas de alarme. Então aqui a gente vê a estratégia que Moisés utilizou para derrotar os midianitas. A gente vê que cada tribo enviou 1000 homens armados, daqueles que foram contados no segundo censo, que eram aptos para a guerra. Ao todo foram 12.000 que foram à luta contra os midianitas. Gente, eu quero lembrar vocês que o número 12, ele é o perfeito de Deus para o céu. Sendo assim, a gente entende e percebe que somente com Cristo a gente pode vencer essa guerra contra a nossa carne. É Ele em nós, é Ele vivendo através de nossa vida, de dar mais espaço para o Espírito e não só sermos morada dele, mas também andarmos sobre a sua direção. E é válido ressaltar aqui que em nenhum momento nos fala que Josué, o general do exército, que liderou essa guerra, mas nos diz o nome de Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, nos fazendo entender que essa guerra não é contra principado e potestade, nem contra as forças do mal, mas é uma guerra interna, uma guerra que a gente vence com os utensílios sagrados, com a luz do candelabro, nos alimentando dos pães da preposição, nos lavando com a água da palavra. E a gente sabe que tudo isso aponta para Cristo. É com a palavra, nos enchendo dela, transbordando dela, que a gente vai vencer essa guerra contra a nossa carne. Se a gente quiser vencer essa guerra com as nossas próprias forças, nós iremos falhar. Mas somente com a presença do Senhor, somente com Ele vivendo através das nossas vidas é que a gente pode avançar rumo à vitória. Pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés e mataram a todos os homens. Mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Os filhos de Israel, porém, levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Levaram também todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Trouxeram os cativos à presa e o despojo a Moisés e a Eleazar, o sacerdote e a comunidade dos filhos de Israel, ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então, esses versículos aqui nos falam que eles lutaram contra os midianitas, mataram todos os homens, mataram os 5 reis de Midian e também mataram Balaão, queimaram todas as cidades, seus acampamentos. Realmente eles foram e eles se levantaram no nome do Senhor e batalharam firmes e venceram. Além disso, os israelitas levaram as mulheres de Midian e seus filhos cativos, também levaram todos os animais,
todos os seus rebanhos e todas as suas propriedades, e trouxeram diante de Moisés, Eleazar, o sacerdote, e da assembleia dos filhos de Israel todos os despojos que eles haviam trazido da guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do acampamento. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que retornavam da batalha. Disse-lhes: Por que deixastes com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade do Senhor. Agora matai a todas as crianças do sexo masculino e matai também a todas as mulheres que coabitaram com algum deles, deitando-se com eles. Para vós, porém, deixai viver todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Então, embora os israelitas tivessem matado todos os homens de Midian, eles pouparam as crianças e as mulheres, o que trouxe grande indignação da parte de Moisés, como a gente vê relatado aqui nesses versículos. Quando ele alerta o povo, vocês não lembram que foram elas que, por conselho de Balaão, seduziram os homens do acampamento e os levaram a cair em pecado? Então, por causa da sedução de Balaão, muitas mulheres fizeram os filhos de Israel trair o Senhor, caíram em idolatria e em promiscuidade, e por causa delas houve grande praga sobre toda a comunidade de Israel, como a gente viu lá em Números 25. Sendo assim, as que estavam envolvidas nesse esquema deveriam ser mortas, assim como os meninos, como uma precaução para que não voltassem a ser um problema para os filhos de Israel. Já as virgens, elas poderiam ser mantidas vivas e elas passariam a pertencer a eles. Gente, algo que eu quero enfatizar aqui é o fato de que os israelitas mantiveram vivas as mulheres que haviam sido usadas para fazer o povo cair em pecado. Nós não devemos fazer isso, não devemos estar perto daquilo que nos afasta de Deus ou daquilo que um dia nos afastou de sua presença e de seus caminhos. Devemos matar toda fonte de pecado em nossas vidas. Não é possível servirmos a Deus e também servirmos ao diabo. Quando descobrimos pecado em nossa vida, quando o Espírito Santo revela algum pecado em nossa vida, a gente deve tratar eles de uma maneira séria e definitiva. Quando Deus nos mostra esse pecado, a gente deve agir imediatamente contra ele, A gente não deve achar que a gente já venceu esse pecado ou esse vício, que agora tá tudo bem conviver com ele, que tá tudo bem manter por perto, porque não está, a nossa carne é fraca e não devemos dar brechas, porque uma hora a gente pode cair. Lembra que a palavra nos diz? Aquele que pensa estar de perto, toma cuidado para que não caia. E isso envolve o que eu sempre falo, que é a transformação da nossa alma, esse processo que ele só vai terminar quando nós formos transformados completamente, quando não tivermos mais esse corpo corruptível. Por isso, de maneira nenhuma, a gente deve manter por perto o que antes era a nossa fraqueza. A gente deve eliminar e passar longe daquilo que fazia a gente cair em pecado, passar longe daquilo que nos afasta do Senhor, porque por mais que adoramos viver na presença do Senhor, a nossa alma pode sim voltar às práticas antigas e reaprender rapidinho os antigos hábitos e nos fazer cair. Quem já viveu no Santos dos Santos não sabe mais viver em lugar nenhum. Vocês já ouviram essa música? Mas a gente deve tomar cuidado, porque não sabe, mas pode aprender, porque antes era algo normal, pode reaprender, Por isso que a gente não deve só matar aquilo que não provém de Deus em nós, a gente deve nos afastar de tudo que antes era a brecha que o inimigo usava para nos fazer cair em pecado. Quanto a vós, acampai-vos durante 7 dias fora do acampamento. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, no 3º e no 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Purificarei também toda veste, toda obra de peles, toda obra de peles de cabras e todo vaso de madeira. Então, aqueles que mataram uma pessoa, aqueles que tocaram nos mortos, foram contaminados, eles deveriam ser purificados. Lembra que a gente falou sobre esses assuntos lá em Números 19, quando a gente falou sobre a água purificadora? Em tipologia, isso significa que aquele que está morto espiritualmente ficará imundo, ficará na mesma situação até que aceite Jesus, até que aceite sua obra redentora, até que aceite o perfeito de Deus aqui na terra, que é o Cristo representado pelo número 7. O número 3 representa o Deus triuno e o número 7 representa o perfeito de Deus na terra. Ou seja, somente o Deus perfeito que se ofereceu como oferta pelo pecado que pode nos tornar puros, que pode matar a nossa natureza pecaminosa e vivificar o nosso espírito. Mas, gente, olha o que o versículo 20 nos apresenta. Que essa purificação deve alcançar também as nossas vestes, as nossas obras, deve nos alcançar por inteiro.
nos dando a clara imagem que a nossa salvação não só se resume à nossa salvação judicial, né, a salvação do nosso espírito, mas ela deve avançar para a nossa alma, a salvação orgânica. Esse purificar das vestes é agir contra nós mesmos, agir contra a nossa carne caída, contra nossas ações e condutas que não mais condizem com quem nós agora somos. A gente precisa ir deixando fluir o Espírito Santo que já habita em nós. Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens do exército que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, todavia será purificado com a água purificadora. E todo aquele que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. Lavarei as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos, depois entrareis no acampamento. Esses versículos, eles complementam os versículos de cima que a gente acabou de ler. Eles nos mostram como cada uma das coisas foi purificada, ou seja, tudo que dava para passar pelo fogo passava, e o que não dava deveria ser purificado com a água. A gente sabe que todos nós, os que estamos em Cristo, iremos comparecer ao tribunal de Cristo, onde as obras que a gente fez no corpo serão julgadas, como a gente lê lá em 2 Coríntios 5:10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Sendo assim, a gente sabe que um dia, no tribunal de Cristo, nossas obras serão testadas no fogo. Mas hoje, durante a era da graça, dessa era que a gente está vivendo, a gente pode nos purificar de tudo aquilo que não suporta o fogo, ou seja, toda a nossa carne, nossas ações, nossa conduta, nossa religiosidade, os nossos desejos e anseios mundanos que estão em nossos corações, tudo isso pode ser purificado através da água, que é o próprio Jesus, através da sua palavra, para que quando chegar o dia, tudo já esteja purificado, santificado e resista quando passar pelo fogo. Vocês conseguem entender aqui o que eu quero dizer? Aqui algumas coisas eram passadas no fogo e outras na água purificadora. Assim também nós, onde o nosso espírito está pronto, ele é a habitação do Espírito Santo, por isso ele pode passar pelo fogo que ele irá permanecer. Mas nossa alma precisa ser purificada, não pelo fogo, porque ela não aguentaria, mas através da palavra e da água que nos lava, nos limpa e nos purifica. Amém? Disse o Senhor a Moisés: faze com Eleazar o sacerdote, com os chefes das famílias da comunidade, um inventário de tudo que foi tomado, tanto de homens como de animais, e divide a presa em 2 metades, uma para os soldados que foram à guerra e outra para toda a comunidade. Então a gente vê aqui o Senhor instruindo todos os líderes, Moisés, Eleazar, o sacerdote, a fazerem um levantamento de tudo que eles haviam pegado como despojos da guerra, tanto de pessoas como de animais, de ouro, de objetos, e quem lutou recebeu metade, e a outra metade foi dada para aqueles que ficaram no acampamento, cuidando de todas as responsabilidades, as mulheres que ficaram cuidando das tendas e dos seus filhos. Então, o povo era um só, independente se eles fossem para a guerra ou não, eles receberiam parte dos despojos que foram adquiridos na guerra. Sabemos que cada um tinha sua função, mas que todos juntos formavam o povo do Senhor, o povo separado, então não havia distinção entre eles, só porque uns haviam lutado e os outros não. Assim também nós somos o corpo de Cristo, somos um e juntos cada um tem a sua função, com o seu dom que foi derramado pelo Espírito. Não deve haver distinção ou alguns se acharem melhor do que os outros, porque acham que fazem mais funções para o reino. Isso não existe. Perante Deus, somos o seu povo e fazemos parte desse homem corporativo, Jesus, que nos tem como corpo e tem Cristo como o cabeça. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos soldados que foram à guerra, 1 em 500, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas. Da metade que lhes pertence o tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor.
Da metade que pertence aos filhos de Israel, porém, tomareis 1 de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os dareis aos levitas, que têm o seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente sabe que tanto o sacerdote quanto os levitas, eles não receberiam diretamente herança na terra, mas a herança deles era o Senhor. E o Senhor não deixaria que faltasse alguma coisa para eles. Assim, todos da comunidade repartiriam seus ganhos com aqueles que se dedicavam inteiramente ao Senhor, ao serviço do funcionamento do tabernáculo, da morada de Deus. Então, todos os despojos foram divididos em dois, metade para os soldados e metade para os filhos de Israel. E da metade dos soldados que foram para a guerra, eles iriam entregar ao Senhor 1 em 500, independente do que fosse, tanto de animais como de pessoas e de objetos. Da metade dos filhos de Israel, daqueles que haviam ficado no acampamento, eles iriam entregar aos levitas, 1 em cada 50, para o sustento daqueles que se dedicam inteiramente ao serviço do Senhor. Pessoal, aqui no versículo 32 até o 47, a gente vai ver o levantamento detalhado de cada uma das coisas que eles trouxeram como os despojos da guerra. Eles nos falam sobre a quantidade exata que foi entregue para os soldados, foi entregue para o Senhor. Como a gente viu, era destinado aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, e a quantidade entregue aos levitas e ao resto da comunidade dos filhos de Israel. Não vou ler, mas eu aconselho vocês a irem a lerem esses versículos também, para vocês saberem o quanto, o quão grande foi esses despojos que eles trouxeram. Mas não ia ficar muito repetitivo, com muito número, e eu acho que não ia fazer tanto sentido a gente estar lendo aqui agora. Então, os oficiais sobre os milhares do exército, os comandantes sobre 1000 e os comandantes sobre 100, chegaram-se a Moisés e lhe disseram: Teus servos fizeram a contagem dos soldados que estiveram sob o nosso comando e não falta nenhum deles. Pelo que trouxemos cada um como oferta ao Senhor o que achamos em objeto de ouro, bracelete, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam um ouro composto de objetos bem trabalhados. O total da oferta que os comandantes de 1000, os comandantes de 100 ofereceram ao Senhor foi de 16.750 ciclos. Cada um dos soldados havia tomado despojo para si. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro dos comandantes de 1000, dos comandantes de 100, e os trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Então, nesses versículos nos contam sobre os oficiais do exército que se levantaram por conta própria e foram fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Eles haviam contado os soldados que tinham ido para a guerra, os 12.000, e todos estavam lá. O Senhor havia sido fiéis com eles e trouxe de volta para o acampamento todos os israelitas que haviam partido nessa guerra. Sendo assim, eles foram ofertar voluntariamente ao Senhor por gratidão, por estarem felizes em ver que o Senhor havia sido fiel com eles. Então, gente, o Senhor é fiel conosco a todo instante, porque essa é a natureza dele. Não tem como ele dar algo que ele não é, por isso a todo instante a gente pode ver e usufruir da sua fidelidade para com a gente. Mesmo quando nós somos infiéis, ele ainda permanece sendo fiel. Mas isso não quer dizer que a gente não precise ser fiel com o Senhor. Na verdade, o que ele anseia é a nossa fidelidade. Ele anseia por nosso tempo, ele anseia por nossa vida inteira. Ele anseia que a gente seja fiel em tudo com ele, não por obrigação, mas porque a gente está agradecido da fidelidade dele com a gente. A gente quer mesmo que um pouco retribuir com amor, com gratidão no coração, tudo o que ele já fez por nós, tendo isso como a nossa alegria. Amém? Gente, esse é o capítulo 31. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.